Bom, eu quero dar boas-vindas a todas as mamães que estão nesse grupo tão especial, que oram pelos seus filhos, que pensam nas suas famílias e que buscam no Senhor os caminhos pelos quais nós trilhamos com Cristo Jesus, para que possamos ser relevantes e expressão das virtudes de Cristo na Terra. Eu sou Sedote, eu sou esposo da Elaine Sedote, tenho 3 filhos, os 3 batizados no Senhor, para a honra e glória de Jesus Cristo, ungido de Deus. Tenho 3 netinhos também, e tenho filhos espirituais, que são os filhos que fazem parte da rede do El Shaddai, da qual eu tenho conduzido, por meio de Cristo Jesus, dentro da rede do pastor Ivan e da pastora Wanda, como discipulador, como discipuladores dessa rede tão querida, com líderes e irmãos, uma comunidade, uma família para Deus. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da importância da paternidade na formação dos filhos. Eu vou pegar algo assim mais voltado aos princípios da palavra de Deus, que são bases, alicerces, para que a gente possa realmente construir um edifício das nossas vidas que seja prevalecente, que seja a expressão verdadeira do amor de Cristo na Terra, como famílias. Então, eu vou falar da importância da função do pai para um grupo de mães. E eu quero pegar aqui um versículo que eu considero central para a nossa interação de hoje, que está lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. E esse versículo diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Como eu falei que eu vou falar de alicerces, como nós estamos aqui baseados na palavra de Deus, a oração é uma forma oral de expressar os dons, a presença de Deus em nossas vidas. Então, vou pegar cada palavrinha aqui e aprofundar um pouquinho mais para que a gente compreenda o sentido mais intenso, profundo, verdadeiro, as raízes das palavras que eu vou destacar, para que a gente tenha um entendimento ainda melhor dessa passagem tão central que está lá no livro de Efésios. Filhos, obedeçam. A palavra obedecer tem uma raiz no latim que é obi audiri, ou seja, ouvir com atenção. É obi audiriência. Então, os filhos que obedecem são os filhos que ouvem com atenção aquilo que os pais trazem. E nós, como pais de filhos que eu quero declarar aqui serão expressões de Cristo na Terra, precisamos ter na vida conjugal um alinhamento nos princípios do Senhor. Então, para que isso aconteça, nós precisamos pensar também lá em Efésios 5, no versículo 25 para frente, onde fala que os maridos devem amar as suas esposas e as esposas devem respeitar os seus esposos, os seus maridos. Essa relação do amor do pai com a esposa, que é mãe, e o amor, o respeito da mãe com o seu esposo, que é o pai dos nossos filhos, filhos e filhas, que vai realmente permitir que eles nos ouçam ao longo da vida com muita atenção. Aí vem a obediência aos pais são de amor, uma aliança, né? Uma concordância em seguir os princípios essenciais da palavra de Deus. E depois a Escritura segue, pois isto é justo. A palavra justo vem de justus, ou seja, filho dele. O justo é aquilo que tudo que recebeu dos pais, ele vai, de maneira honrosa, amorosa, distribuir àqueles que estão à sua volta, os seus filhos biológicos no futuro e também os seus filhos espirituais. Então, ser justo é entregar ao outro tudo aquilo que nós recebemos. Então, os filhos vêm do alinhamento do casamento, o alinhamento entre o pai e a mãe, a relação esposo-esposa, como está no livro de Efésios, que eu recomendo que você leia inteiro, Efésios 5, ele vai ser justo, também vai constituir uma família onde ele, como homem, será um esposo que ama a sua esposa, ou ela, como filha, vai ser a esposa que respeita e admira o seu marido. E isso é ser justo. Aquilo que ele recebeu dos seus pais
nessa relação amorosa como centro, tendo Jesus Cristo, ele vai também constituir a sua família. E eu tenho certeza que vocês, mães, querem que os seus filhos e filhas constituam famílias onde o filho seja respeitado pela sua esposa e aonde a filha possa respeitar e amar o seu marido, nessa relação de amor e respeito que deve haver entre o homem e a mulher dentro da abordagem da vida cristã. E essa escritura segue dizendo: honre o seu pai e a sua mãe. A palavra honrar vem de respeito, de reverência, acatamento ao que o pai e a mãe trazem para nós. Então, quando os nossos filhos percebem que nós acatamos a palavra de Deus, que nós honramos o nosso Pai Celeste, eles também vão honrar o Pai Celeste e os seus pais físicos, biológicos. E a Escritura segue que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento é estrutura, é base, é alicerce. Então, nós precisamos alicerçar a nossa oração na palavra de Deus. Buscar conhecer a vontade do Pai, mais do que pedir ao Pai que ele faça a nossa vontade humana. É obedecer e conhecer a vontade do nosso Pai Celeste, que é boa, perfeita e agradável para nós. E o nosso Pai Celeste, ele nos ordena, ele vai colocar em ordem a nossa vida de família. Deus nos criou para sermos famílias. E vocês, como mãe, têm uma função essencial na formação da paternidade dos filhos também. Do ponto de vista psicológico, até psicanalítico, como base daquilo que é a nossa construção primeva de entendimento da vida, a mãe é que vai ser aquela pessoa que vai dar os primeiros alicerces sobre a formação do pai para os filhos, tanto o filho como a filha. A maneira como a esposa olha o seu esposo vai gerar nos filhos a construção da função paterna. Se ela olhar para o esposo como um homem valoroso, se ela buscar descobrir nele aquilo que ele tem de virtudes que vem de Deus, e ele vai expressar de múltiplas maneiras na relação conjugal, na educação dos seus filhos, no cumprir do seu trabalho, do seu ministério, da sua função profissional, é isso que os filhos vão construir como imagem de pai. Um homem valoroso, um homem que tem princípios, que tem uma ética, que busca a palavra de Deus, que busca a igualdade, que revela o amor através da sua paternidade. Então, é muito importante para vocês que são mães sempre olharem para os seus maridos, procurando descobrir o que ele tem de mais virtuoso e mais bonito. E é isso que vai formar as bases da função de pai para o filho e para a filha. E um homem que tem uma visão de pai bem estruturada vai também buscar ser um pai amoroso, um pai virtuoso para os seus filhos. E a mulher, a menina, a filha, que se desenvolve, tendo um olhar para o pai, um olhar iluminado, um olhar de valor, vai escolher um grande esposo para constituir a sua família. Então, isso é uma promessa, como está na palavra de Deus. É aquilo que vai vir quando nós educamos os nossos filhos com essas bases. E aí segue dizendo: e vocês, pais, não provoquem a ira, ou seja, não construam na relação com os filhos algo que faça despertar nele aquilo que não é virtude de Deus, aquilo onde eles não se sentem amados, aonde eles não se sentem acolhidos e não se sentem observados naquilo que eles têm de mais singular. Deus nos criou de maneira singular. Cada um de nós, os nossos filhos, tem algo a expressar na terra, que é o único que Deus colocou. Deus, ele é multifacetado, ele quer que a sua face seja vista em cada filho, em cada filha do Senhor. Então, que a nossa oração, como pais e mães, e vocês aqui no caso como mães, seja sempre para Deus nos dar sabedoria, para que a gente possa educar os nossos filhos naquilo que é bom, perfeito e agradável, que a nossa palavra, o nosso olhar, o nosso gesto seja sempre para edificar, olhando o que os nossos filhos têm de mais bonito, a vocação. Por isso que o provocare é ativar a vocação iluminada, luminosa, que Deus já colocou dentro deles, e não ativar neles qualquer tipo de discordância, que a nossa oração, como pai e mãe, e vocês como mãe, seja que vocês possam ativar a vocação dos filhos, tendo a sabedoria de ver neles o que eles têm de mais bonito, mais singular, que Deus já colocou
como um sêmen poderoso da vida espiritual. E a Escritura segue, mas tratem de criá-los na disciplina. A disciplina tem como base a palavra discípulo. Não criá-los de tal maneira que eles sejam seguidores de Cristo, olhando a sua relação com seu esposo, a sua relação, se você não tem um esposo, você por algum motivo veio para a vida cristã, divorciado ou separada, mas você lembrar dos valores que aquele que é o pai dos seus filhos trouxe à sua vida, e nós certamente encontraremos coisas valorosas na vida deles. Então, sempre orar para que os nossos filhos sejam discípulos, homens e mulheres do Senhor. E termina na admoestação do Senhor. Admoestar é aconselhar, avisar, né, que o nosso conselho seja sempre mostrar para eles aquilo que é o conselho de Deus, que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. E é isso que forma o conselho. Então, aconselhar é levar os nossos filhos de volta ao conselho, que tem como base o amor do Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, que é o Filho unigênito, que também é o primogênito, porque nós somos também filhos de muitos que viriam, e aqui estamos nós, e a comunhão do Espírito Santo, a relação amorosa, a relação verdadeira, tendo como centro a vida de Cristo Jesus. Que nós possamos, dentro dessa perspectiva, levá-los a esse conselho, admoestá-lo, né? Levá-los ao conselho de novo dessa formação da família. Amor de Deus Pai, graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que forma a família celestial. Eu quero, então, orar para que isso seja uma realidade em nossas vidas, e você possa vir sobre a importância de Efésios, capítulo 6, né, do versículo 1 ao 4, que fala da educação dos nossos filhos, para que a função do Pai seja o Pai Celeste, seja o centro de nossas vidas. Deus, nosso Senhor, eu quero te agradecer esse grupo tão especial e obrigado pela inspiração das tuas filhas, como mães, de orarem pelos seus filhos. Que o Senhor venha, Pai, dar sabedoria de forma crescente, de maneira, Pai, a multiplicar as virtudes que essas mães amorosas trazem nos seus corações, nas suas mentes e na sua vontade de edificar famílias para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que neste grupo nós teremos famílias instituídas que respondem que a função paterna, Senhor, celestial, e também a função paterna, Pai, na constituição da família humana, seja, Pai, estimulada por essas mães que oram pelos seus filhos, tendo como base a construção relacional daqueles, ó Deus, que foram os que trouxeram, Deus, a possibilidade da multiplicação na vida biológica, mas sustentados pela vida espiritual. Em nome de Jesus, que esse grupo cresça, Pai, se expanda e mais mães possam ser alicerces poderosos, ó Deus, na constituição de famílias que respondem ao chamado do Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro e agradeço. Amém. Eu deixo aqui também um louvor para que vocês possam depois estar ouvindo e meditando sobre essa mensagem, que vai trazer de volta ao centro da palavra de hoje, que é o louvor do Ademar de Campos, que fala que grande é o Senhor, o nosso Pai Celeste, ele é grandioso, onipotente, polivalente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, e a sua sabedoria trouxe vocês para esse grupo. Que vocês continuem orando pelos seus filhos e sendo alicerces poderosos para uma vida luminosa com a luz de Cristo, permeando os nossos dia a dia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.